Olá pessoal, eu sou o Chefe Bueno e hoje eu vou estar ensinando para vocês uma receita espetacular de bolo. Bolo com morango e chocolate. Essa receita é muito simples, o legal dela é que ela tem os ingredientes chaves que nós sempre vamos estar utilizando como base para fazer esse bolo, mas em questão do morango e o chocolate nós podemos estar trocando e colocando o que estiver na geladeira. Então caso nós tenhamos uma banana que está mais velhinha assim, já com aquela corzinha, mas está bem docinha, dá para nós pegar, picar ela, adicionar no meio do nosso bolo. Se tiver uma uva parada ali também, que o pessoal não está mais querendo comer, joga no meio do seu bolo também, que dá certo. Então, é um bolo que dá para você acabar criando suas próprias receitas, combinado? Mas antes de nós começar a fazer o passo a passo dessa receita, o importante é você pré-aquecer seu forno em 180 graus. Fazendo isso, nós corremos menos riscos do seu bolo ficar embatumado e não crescer muito bem. Mas agora sim nós vamos começar a nossa receita. Então para isso nós vamos precisar inicialmente de 3 ovos. O ovo eu sempre recomendo que seja aquele ovo mais fresco possível, pois assim ele não vai ficar com aquele cheiro forte de enxofre. E quando o ovo está mais velho, mais forte será seu odor. Então sempre tenham de preferência ovos frescos. Então se você reparar no mercado, a cartela de ovo ela tem um prazo de validade. Então você selecionando certinho lá, assim você vai conseguir pegar os ovos mais frescos possível, tá bom? Agora nós vamos entrar também com uma gordura. A gordura ela vai ser responsável justamente por trazer aquela fofura do bolo. Nós podemos estar utilizando o óleo, nós podemos estar utilizando, vamos supor, azeite, podemos estar utilizando manteiga, margarina, o que você tiver na sua casa. Então a gordura ela vai ser o fator assim, que vai trazer a nossa umidade para o nosso bolo e também vai ajudar para a fofura. Combinado? Feito isso, agora sim eu vou estar entrando com uma xícara de açúcar. Eu prefiro utilizar o açúcar refinado, pois o açúcar refinado ele é mais fininho, então ele vai acabar diluindo mais fácil, vai ficar uma mistura mais homogênea. Misturei esses 3 ingredientes, agora sim eu vou poder estar batendo ele um pouquinho, só para poder dar aquela, como falei, uma diluída nesse açúcar e deixar eles bem homogêneos. Nessa etapa, algumas pessoas já preferem estar adicionando também uma colherzinha de essência de baunilha. Então, a essência de baunilha nós iríamos entrar para trazer mais um aroma, não questão de sabor. Então, ele vai ser responsável por aroma e também para mascarar aquele ovo que está um pouquinho mais velhinho e que vai trazer aquele cheiro de enxofre para a nossa receita. Agora, eu estou entrando com meia xícara de leite. Coloquei a minha xícara de leite, dou mais uma misturadinha. Então toda essa parte líquida assim, eu vou sempre entrar em primeiro, porque fica um pouquinho mais fácil nós poder estar trabalhando. Adicionei todos os líquidos, agora sim eu vou estar entrando com a farinha de trigo. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo, então primeiro você pesa e caso você queira peneirar ela, aí sim depois que você pesou ou separou a quantidade necessária, aí sim que nós vamos estar peneirando ela. Porque se você peneira antes de pesar ela, vai mudar a quantidade, porque vai ter as bolhas de ar, umas micro bolinhas de ar no meio do nosso bolo, da nossa farinha de trigo, que vai fazer o volume dela aumentar. Então primeiro pesamos ou separamos a quantidade de farinha de trigo e aí sim nós peneiramos ela. Então bolo, pessoal, não se batemos muito, então é só mexer até que não fique nenhum gruminho de farinha de trigo. Não tem mais nenhum gruminho de farinha de trigo, aí sim nós podemos parar de bater ele. Pois se nós continuarmos batendo esse bolo, aí nós vamos desenvolver o glúten. Glúten nós queremos em massas mais pesadas, como pães ou para pizza. Caso contrário, nós não vamos querer glúten. Então, bolo, mexer pouquinho, justamente para não começar a desenvolver. Coloquei a farinha de trigo, mexi muito bem até não ficar nenhum gruminho. Agora sim eu vou estar entrando com o fermento químico. O fermento químico é aquele fermento famoso ao pó royal, tá? Não tenho fermento químico em casa, Fabiano. O que eu posso fazer? Bom, se tiver bicarbonato de sódio, ele vai servir também. Então nós podemos adicionar uma colherzinha de bicarbonato de sódio e vamos colocar umas 6 gotinhas de limão, que aí já vai ajudar em questão assim para poder ocorrer essa fermentação para o nosso bolo.
Nosso bolo já está bem lisinho, já dei uma misturada nele. E agora sim eu vou estar entrando agora com o chocolate e com o morango congelado. Esse morango aqui eu colhi com o meu próprio pezinho ali no quintal, porque ele vai estando aos pouquinhos, então eu vou pegando, colhendo, congelando e depois, quando tem uma quantidade legal, eu faço um bolo, eu faço um suco, eu faço uma vitamina, então dá para aproveitar bem legal. Com os ingredientes aqui dentro, agora eu só dou uma breve misturada, só para poder espalhar eles aqui nessa massa nossa. A nossa massa está muito linda, então vocês podem ver assim, bem lisinha, bem com uma aparência e um aroma delicioso, porque agora já entrou com morango. Então eu vou deixar ela aqui do ladinho, com a nossa massa pronta. Agora o que eu vou fazer? Vou precisar de uma forma pequena, untada de margarina com algum óleo e farinha de trigo. Agora é só despejar essa massa. E com o nosso bolo já na forma, o que eu recomendo é já pegar e levar ele para o forno. Por que eu falei para colocar ele para pré-aquecer? Justamente para ele não precisar ficar esperando. Pois o fermento químico, quando nós já entra em contato com um líquido, ele já começa a agir. Então se ele ficar muito tempo esperando, aí também vai ter aquele risco de deixar o seu bolo embatumado e aquele bolo pesado. Tá? Então agora forno 180 por volta de 20 a 30 minutos. Vai variar de forno para forno. Bolo pronto, então como vocês podem reparar que ficou bem douradinho em cima, ficou uma coloração muito bonita. E agora vamos virar ele num prato. Eu esperei ele dar uma breve amornada, para não também quebrar na hora de se enformar ele. Desenformando, depois nós vamos para a melhor parte, que é experimentar e ver se ele ficou bom realmente. E com o bolo pronto, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar esse bolo aqui para quem vai fazer para você. Se você quer ver mais receitas também, me acompanhe pelo Instagram que está aqui embaixo, pois lá também acabo postando algumas outras receitas e tem muitas receitas por lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, até mais e fui!